Se você está pesquisando sobre o visto de nômade digital na Espanha e sente que cada pessoa fala uma coisa, esse vídeo é para você. Eu vou reunir aqui em uma única conversa tudo o que eu gostaria que tivessem me explicado antes. Requisitos, valores, documentos, formas de aplicação, Brasil, Espanha, o que é melhor? Sobre a sua família, trabalho, impostos e os erros que você precisa evitar. Eu sou a Gabriela e vivo aqui na Espanha como nômade digital. E a minha ideia é que você não precise mais assistir 10 vídeos, abrir 50 abas no navegador ou ficar tentando montar um quebra-cabeça com informações soltas. Aqui eu vou reunir o que realmente importa com uma linguagem simples, direta e realista de quem vive esse processo na prática e já ajudou várias pessoas a realizarem esse sonho também. Eu sei exatamente o que você está passando, medo de errar, de não entender os termos, ficar inseguro com os documentos, valores, prazos e tentar descobrir se morar na Espanha é mesmo uma possibilidade concreta ou só um sonho distante. E a minha intenção aqui é só uma, que ao final desse vídeo você consiga responder essas 3 perguntas. Esse visto serve para o meu perfil? Eu estou pronto ou pronta para aplicar agora? Ou eu preciso me preparar melhor antes de dar esse passo? Então bora lá pro vídeo e vamos direto ao ponto. O que é o visto de nômade digital? O visto de nômade digital na Espanha é uma autorização para as pessoas que querem morar legalmente na Espanha enquanto trabalham de forma remota para empresas ou clientes que estão principalmente fora da Espanha. O nome mais técnico é teletrabalho de caráter internacional, mas traduzindo para a vida real, é para quem consegue trabalhar de qualquer lugar e quer viver na Espanha sem depender de procurar um trabalho local. E aqui já tem uma informação que muda a percepção de muita gente. Esse visto não é para quem quer ir para a Espanha procurar emprego, mas isso não significa que você não possa trabalhar na Espanha e ganhar em euro. Calma que a gente já vai falar sobre isso. Então, afinal, Gabi, para quem é esse visto? Para pessoas autônomas, para pessoas que trabalham como CLT e para as pessoas que têm um CNPJ aberto, empresário, empreendedor, enfim, qualquer profissional que possa comprovar que sua atividade pode ser feita remotamente e que sua renda vem principalmente de fora da Espanha. Mas não é tão simples assim. O visto ele só é aprovado para quem consegue comprovar a renda mínima exigida. No caso do CLT, precisa ter contrato de trabalho, autorização para trabalhar remoto. E no caso de um autônomo e PJ, precisa comprovar históricos da empresa, faturamento e afins. Então, você precisa conseguir mostrar que você tem condições reais de viver na Espanha trabalhando remotamente. Então, esse é um dos requisitos mais obrigatórios. E se em algum momento você perceber, isso parece fazer sentido para mim, mas eu não sei se é meu caso, se eu estou pronto, fica até o final, porque eu vou te explicar como a nossa assessoria pode te ajudar a sair da dúvida e entender o melhor caminho para o seu perfil. Agora, vamos para a pergunta que todo mundo quer saber. E afinal, quanto que precisa comprovar para o visto de nômade digital? Em 2026, a referência é o salário mínimo espanhol, o SMI. Para a pessoa titular do visto, a exigência é comprovar 200% do SMI. Trazendo para uma conta prática, em 2026, isso dá aproximadamente 2.849 euros por mês, considerando a referência anual dividida em 12 meses. Em real, isso dá aproximadamente R$ 16.580. Esse é o valor aproximado para uma pessoa sozinha. Agora, se você vai com um familiar, esse valor aumenta. Para titular mais um familiar, acrescenta aproximadamente R$ 1.068 euros por mês. Em real, isso dá aproximadamente R$ 6.215. E para cada familiar adicional, acrescenta aproximadamente 356 euros por mês. Em real, isso dá mais ou menos R$ 2.070. Então, para você considerar o valor para uma família com cônjuge mais um filho, você tem que somar todos esses valores e entender qual é a sua renda. Uma coisa importante, o governo quer entender se aquela renda é real, estável, compatível e comprovável. E um ponto importante aqui, esse valor não é o seu lucro, ou seja, o quanto sobra para você todo mês, e sim a sua movimentação bancária. E se você estiver dentro e tiver uma margem de 10 a 20% a mais, então você atende um dos principais requisitos do visto. E afinal, será que eu posso trabalhar na Espanha com visto de nômade digital? Sim, porém a sua renda adquirida na Espanha pode ser apenas de 20% do seu faturamento mensal, ou seja, uma conta redonda para ficar fácil de entender, se você recebe 1.000 euros por mês, apenas 200 euros pode vir da Espanha. O restante deve ser de rendas fora do país. E se eu vou com o meu cônjuge, nós dois precisamos cumprir todos os requisitos separadamente? Em muitos casos, uma pessoa pode ser a titular do visto e a outra pode entrar como um familiar acompanhante, ou seja, um dependente. Mas tudo vai depender da estratégia adotada para aplicação com mais segurança. E o que é melhor, aplicar no Brasil ou na Espanha? Isso depende da sua pressa de vir para cá. Quando você aplica no Brasil, o consulado espanhol tem um prazo de 2 anos para te dar a resposta e pode aprovar o visto com apenas 1 ano de validade.
Já aplicando aqui na Espanha, a resposta sai obrigatoriamente em até 20 dias e o visto sai com prazo de até 3 anos de validade. E se não sair a resposta em 20 dias, o visto é aprovado obrigatoriamente, pois aqui existe uma lei que obriga a estrangeria a dar resposta nesse prazo. Se chama silêncio administrativo e, nesse caso, o visto já pode vir com um prazo máximo de 3 anos de validade. Lembrando que com apenas 2 anos morando regular com esse visto, você já fica apto a dar entrada na cidadania espanhola. E se você pensa em aplicar os seus documentos aqui na Espanha, é muito importante que você se prepare antes de chegar aqui e junte toda a sua documentação. Não deixe para a última hora, ok? Além disso, você não pode ter nenhum tipo de banimento na União Europeia. E ter uma residência em outro país da União Europeia, como por exemplo Portugal, Itália, não autoriza você a morar na Espanha. Na maioria dos casos é necessário solicitar uma nova residência espanhola, do zero, exceto quando se trata de residência de longa duração da União Europeia, então é bem específico, que permite um caminho realmente facilitado. Mas aí você também vai precisar tirar a documentação aqui depois. E quem tem cidadania europeia já pode morar legalmente na Espanha, só precisa emitir documentos oficiais do país para formalizar a permanência aqui. Agora eu vou te falar de um assunto que quase ninguém quer falar, que é sobre os impostos aqui na Espanha. Você não precisa pagar o imposto para obter o visto, mas precisa pagar o imposto para manter a sua legalidade na Espanha. Não pagar os impostos pode gerar problemas com a renovação e manutenção do seu visto. Pode ter impedimento para solicitar a cidadania, problemas com a Receita Espanhola gerando multas, juros e até irregularidade migratória. Pagar os impostos da Espanha é prova de integração e estabilidade. Através disso, você constrói histórico no país, garante mais acesso à saúde pública e fortalece o seu perfil aqui tanto economicamente quanto civil. Como que funciona o cálculo, então, dos impostos? Para cada tipo de registro, seja você CLT, PJ, autônomo, uma cota de seguridade é calculada. O valor dos impostos efetivamente são retidos a cada 3 meses, 20% dos seus ingressos declarados, menos a dedução dos gastos com a sua atividade. Geralmente você paga o valor mensal do seu contador mais a cota da Seguridade Social. Só para vocês terem uma noção, eu pago por aqui em torno de 200 a 230 euros por mês só da mensalidade do meu contador e da minha cota de Seguridade Social. E os impostos são pagos a cada 3 meses. Agora eu vou falar para vocês sobre os documentos que normalmente entram no processo, mas fica claro aqui para vocês que esses são os documentos padrões. Mesmo que você seja CLT, autônomo, PJ, cada caso vai ser personalizado. Então esses documentos que eu vou falar para vocês agora, ele é um padrão exigido pela União Europeia para você fazer o visto de nômade digital, mas os documentos eles são sempre personalizados de acordo com o seu status, com o seu histórico, com a sua vida financeira, com a sua vida laboral. Então, entre os documentos que são gerais, documentos pessoais como RG, CPF, enfim, um passaporte válido, comprovação de renda, então tanto em contrato, de trabalho ou extratos bancários, contrato de trabalho ou contrato de prestação de serviço, geralmente uma carta da empresa autorizando que você possa trabalhar remoto para o caso de você ser CLT, a existência de pelo menos 1 ano da empresa quando você tem um CNPJ aberto, diploma ou comprovação de experiência naquela área que você atua, seguro-saúde e certidão de antecedentes criminais, além dos formulários oficiais que você precisa para fazer a aplicação do visto de nômade digital aqui na Espanha. Além disso, alguns desses documentos é necessário você fazer um apostilamento específico e também uma tradução juramentada, mas depois a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso. E talvez, enquanto você assistir esse vídeo, você tenha pensado, tá, agora eu entendi melhor, mas eu ainda não sei exatamente como isso se aplica ao meu caso. E isso é normal, porque a informação geralmente ajuda muito. Mas decisão migratória precisa de análise individual. Lembra que eu falei que cada caso é um caso? 2 pessoas podem ganhar o mesmo valor e ter processos completamente diferentes. 2 pessoas podem ser autônomas e uma ter um perfil forte e a outra não. 2 casais podem querer aplicar juntos e ter estratégias totalmente diferentes. Por isso, se você sente que esse visto pode fazer sentido para você, mas quer entender com segurança se o seu caso está pronto, é exatamente nisso que a nossa assessoria pode te ajudar. Na nossa assessoria, a gente olha para o seu caso de forma individual. A gente analisa o seu perfil profissional, a sua renda, documentos, a sua estrutura familiar, a sua forma de aplicação e os pontos de atenção que podem aparecer no caminho. A nossa proposta não é vender um sonho, é construir com você a melhor estratégia, porque a gente sabe o quanto esse processo mexe com a vida das pessoas. Não é só um visto, é um plano de mudança, é dinheiro investido, é uma expectativa,
é a sua família, a sua carreira, o seu futuro. Então, se você quer fazer esse caminho com mais clareza e menos tentativa e erro, na descrição desse vídeo tem um link para falar com a nossa equipe. Se você acredita que está dentro dos requisitos ou pode se preparar para estar, então entre em contato com a gente pelo link. A gente vai te orientar passo a passo qual é o seu próximo caminho. Para fechar com você hoje, eu quero dizer uma coisa. Morar fora não começa quando você compra a passagem. Começa quando você para de consumir informação solta e começa a construir um plano real. Então, se esse vídeo te ajudou, salva e envia para alguém que está pesquisando mais sobre morar na Espanha e se inscreve no canal, porque a nossa intenção aqui é trazer informação clara, honesta e útil para quem quer imigrar com consciência. Eu espero que depois desse vídeo você tenha mais clareza sobre o visto de nômade digital na Espanha e principalmente que você não sinta mais tão perdido ou perdida no meio de tanta informação espalhada. A Espanha pode ser uma possibilidade real para você, mas possibilidade precisa de preparo e a gente se vê no próximo vídeo.